Amados, boa noite. Antes de ontem, não pude fazer live de cansaço. Fui com meu marido para Jaú e no médico, e aí o cansaço chegou. Não deu jeito, mas está tudo bem. Estamos ótimos, graças a Deus. E hoje o domingo vai ser lindo, entendeu? Então nós vamos trabalhar com amor e vamos aqui para a nossa introdução. E eu sempre vou anotando. 163 domingos que estamos juntos, conversando sobre quem? Sobre a bênção de nossas vidas, Jesus. E são auspiciosos domingos de nossas vidas, junto com a preciosa figura da benfeitora Amélia Rodrigues. Que mulher sensacional! E do inesquecível e amado e querido Divaldo Pereira Franco. E hoje nós temos um assunto lindo, correções libertadoras. Mas antes, vamos lá. Hoje pela manhã, Maria Angélica, nossa irmã querida, falou sobre o livro Caminho, Verdade e Vida, o tema Intuições. Impressionante. E eu estou vendo o livro rapidamente do Clube do Livro para o mês de maio. Sobrevivi a tudo isso. Impressionante a influência dos espíritos em nossas vidas. Muito impressionante. Esta obra aqui, eu já estou na metade, eu acho. Oi, Mauro querido, boa noite, nossa família reunida. Vamos lá? Que Jesus abençoe você, abençoe grandemente os seus familiares, abençoe o seu lar com muita paz, trabalho, né? Abençoe o seu caminhar junto ao Consolador. Grande bênção. Cátia amada, boa noite, filha, boa noite. E nós, hoje, temos que dar uma pincelada, uma relembrada, antes de entrarmos no nosso tema, na figura de Hippolyte Léon Denis Rivail, o nosso Allan Kardec. Porque ontem, o Douglas falou já também, ontem a obra filosófica da doutrina, que é o Livro dos Espíritos, fez 169 anos de lançamento. E é um livro, nós estudamos nas sextas-feiras, primoroso em 4 partes. E nós vamos vendo, você vai lendo, fala, mas será que eu já vi isso? Não? E precisa sempre. Divaldo disse que leu 14 vezes. Eu estou lendo pela segunda ou terceira e acho que eu preciso voltar. E nós estamos na parte maravilhosa, que é o terceiro livro, é a lei da adoração. Oi, Micele de Araraquara, lindo, boa noite. Um abraço para todos os nossos queridos irmãos aí. Então, é muito importante essa obra, a qual estamos estudando na sexta-feira, e já estamos na questão 600 e já vai pedrada, não? Douglas, querido, muito bom, tudo bem, querido? Oi, filha, tudo bem? Gostei. O Micélio, viu, Douglas, de Araraquara está conosco hoje, tá? Então, vamos para o texto da noite, do livro Até o Fim dos Tempos, não?
da Amélia Rodrigues, Edivaldo, mas uma lição fortalecedora demais. Correções libertadoras. Quando você vê o título, ela não tirou essa obra de nada do Novo Testamento, não. Quando você vê o título, você fala, mas por que isso? E correções libertadoras. É pelo fato seguinte, muitas vezes uma dor aparece por necessidade da nossa mudança em alguma coisa. Um desconforto familiar ou com os amigos acontece por necessidade da nossa mudança, usando mais o silêncio. Então, essas correções... Oi, Maria Angélica, gostei do seu tema, viu? Muito bom. E é isso aí. E esse livro que eu coloquei no Clube Agora, Intuições, sobrevivia tudo isso. Se você visse quantas intuições os espíritos das sombras dão para a Olga, você fica, meu Deus, estou na metade do livro, depois eu te conto. Então vamos lá. Aqui, a Amélia é sempre muito romântica, muito poética, né? Professora naquela época, coisa e tal, levou isso para a espiritualidade. E junto com a Joana, viu o que deu. Vamos lá. Essas correções libertadoras acontecem em nossas vidas por necessidade de mudança, necessidade de transformação moral. Só que, como vimos ontem pela lição do Douglas e a Joana Caminhos, optamos pelos caminhos mais fáceis, pela porta larga, e aí então vão aparecer as correções libertadoras para você se reencontrar, para você se achar. Porque a doutrina é linda, é a única. O Consolador é a única doutrina que mostra esse caminhar para nós. Ninguém fala nada sobre isso, entende? E a gente fica assim, mas olha, desencarnou uma pessoa linda, 30 e poucos anos, mas escuta, estourou um câncer na cabeça, por quê? Só Deus sabe. Mas há uma necessidade de deixar a matéria para não haver outros cometimentos. Gente, é tudo explicado. Vamos lá? Na Amélia. As flores da natureza em festa anunciavam a chegada da primavera, que renovava os escombros com flores miúdas e deixava a terra linda, maravilhosa, o que era triste com a seca. O arrebentar de cores e a explosão de perfumes deixavam o ar maravilhoso, oferecendo, como seria, bagulhas de ouro por onde bailava. Passava esvoaçante nuvens de garças, de pássaros, primavera, não? E o lago tranquilo, diz ela. Oi, Valéria, boa noite, querida, boa noite, amor. E o lago tranquilo, diz ela, refletia nas águas límpidas e transparentes as embarcações que singravam ligeiras de velas enfurnadas com o vento generoso. Você vê como ela é romântica, então ela fala das flores, ela fala do ar, ela fala do perfume, ela fala do vento. Isso é bom, isso é bom. A gente nem observa, não é? Na correria do dia a dia, não. A paisagem humana, igualmente, se apresentava enriquecida pelos júbilos cálidos dias de sol que chegavam depois daquele inverno rigoroso. A luz, agora ela vem com uma fala importante para nós. A luz que clarifica sempre consegue fazer que se esqueça a noite tenebrosa. Entre aspas. Sim,
as problemáticas de nossa vida. Todas, né, Douglas? Todas, que possamos ter um lance de recordação negativa, passa batido. Tem que deixar a luz clarear esses e fazer com que esqueçamos esses momentos escuros da nossa vida. É necessário. Está aqui a fala. A luz que clarifica sempre consegue fazer que se esqueça a noite tenebrosa, porque clareia. E assim vamos esquecendo as problemáticas tristes da nossa vida. Por quê? O nosso caminhar é maravilhoso. Estamos aproveitando o máximo, através das falas minhas, do Douglas e tantos companheiros de jornada, o máximo essa reencarnação. E atribuídas a quem? Aos ensinamentos de Hippolyte Léon Denisard Rivail, que obedeceu e seguiu o Espírito de verdade, que é quem? Jesus. Então, o nosso caminhar é lindo, basta querer, basta entender das colocações que vão aparecendo em nossas vidas e tentando raciocinar e tentando aceitar e continuar caminhando. Para onde? Para frente. Sendas luminosas, sendas luminosas. Oi, Lise Antonelli, boa noite, querida. Família espiritual linda. Joana Lei, linda, boa noite. Vanessa Rose, querida, boa noite. Aí, ela continua. As pessoas das margens do Genezaré, que representavam as aldeias gentis e cidades prósperas, movimentavam-se nas ruas e praças, particularmente nos mercados, e falando dos acontecimentos, das notícias que chegavam pelos viajantes naquela trajetória contínua. E aí, falavam até, lembra bem, da problemática que aconteceu com João Batista, que Herodes mandou decapitar a pedido de Salomé para que dançasse a dança dos 7 véus. O que você quer, menina? O que você quiser eu realizo. A mãe, olha, a obsediada pelos inferiores, ou a mãe, pede a cabeça de João Batista. E antes de dançar, vem a cabeça de João Batista da bandeja. Eu gostaria de ver a cara dessa moça, tá bom? Então você veja bem, eles conversavam de tudo. E aí, eles às vezes faziam um silêncio devido à tristeza do que fizeram com João Batista em Pérea. Mas concomitantemente, a balada envolvente da Boa Nova comovia aquelas massas humildes e sofridas que acorriam às pregações. Ah, que lindo! Oi, Ana Lopes, boa noite, amor. Acontece o seguinte, lembra bem do que estamos vendo ao longo dos nossos domingos, como era a estrutura social de Jerusalém, Judeia, etc e tal. Rico é rico, pobre é pobre. Se não pagar imposto, vai preso, e etc. E para pagar imposto, tem que vender peixe, e assim vai. Então, mas essas criaturas pobres, entre aspas, estando na infância espiritual, tinham uma sede da Boa Nova, tinham uma sede dessa fala. Olha aqui, não é fácil. Perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Não era assim. Ah, Deus pune, castiga. Não é nada disso. Jesus não falava nada disso. Fazei ao semelhante o que você gostaria que fizesse para você.
E por que não acudir as crianças, os idosos, né, Douglas? Os idosos estão envolvidos aí. Por quê? Porque não vamos levar nada. Nós temos que levar o quê? O nosso legado. Vamos deixar um legado da caminhada que fizemos, da plantação que fizemos, daquilo que, mesmo caminhando com os joelhos desconjuntados, que você falou no sábado retrasado, que Paulo falou. É isso aí. Então eles conversavam de tudo sobre a Boa Nova. Que delícia ouvir assim, ó. Deus sabe tudo. Deus perdoa. Dá oportunidade. Não pune. É lindo. Para quem estava acostumado, eu mando. Você faz. Você obedece. Mas tudo isso era prosa daqueles pobres da época. Enquanto rixas, brigas entre os fariseus se multiplicavam. Por quê? Porque é o seguinte, veja bem, todo mundo quer poder. Você veja Brasil e outros lugares, quer poder. Quando o outro começa a florescer, você tem que matar no ninho, para que ele não floresça. E era assim entre os sacerdotes do Sinédrio. Tanto é que Anás e Caifás Anás o chefe, Caifás o genro. Então, família. Nicodemos, coitadinho, dava pouco palpite. Era também do Sinédrio. Então, o Sinédrio vivia em polvorosa, um contra o outro, um contra o outro, um contra o outro. E tudo isso se multiplicava porque eles ficavam tramando tudo, como vimos ao longo dos estudos, perseguir Jesus. Esse nós temos que dar um fim nele. Esse não pode ficar no planeta. Era a ideia deles. Porque Jesus era dócil, perfeito, e mais assim mesmo, sabe o que ele fazia? Pode perseguir. Ele continuava ensinando e arrebatando as multidões. Eu fico feliz, por quê? A nossa casa espírita, o nosso centro espírita Francisco de Assis e outras regiões com as quais a gente tem contato, não é Furuta, tá todo mundo, né, Furuta, tentando colocar novamente Jesus no seu lugar devido. Antes de qualquer atitude que você vá tomar hoje, você tem que perguntar assim: se fosse Jesus, o que ele faria? Você tem a resposta. Além de tudo estar na consciência. Tudo. Onde estão as leis de Deus? Na consciência. Já foi colocado. Então, aqui, ele conseguia fazer isso. E nós, galhos da videira, tem uns galinhos frouxos, entende? Nós não temos nada com isso. Tem uns galinhos mais verdinho, bonitinho. Ele é a videira, nós somos os galhos e nós temos que prosseguir. Prosseguir nessa conversa. Amar incondicionalmente. Deixa acontecer. Ama. Instruir. Mas quem? Meu Deus. Olha quanta amizade boa. Emmanuel, Joana de Anges, Amélia Rodrigues, André Luiz e 2 médiuns, maiores antenas psíquicas que se tem notícia, Chico e Divaldo. O que você quer mais? Segue isso daí, estuda isso daí e vai para frente. É isso que a doutrina espírita precisa fazer. E a terceira colocação que sempre falamos, fora da caridade não há salvação, não tem jeito. Vamos em frente. E aí, a Amélia está contando que Jesus os
os sacerdotes, todo mundo com encrenca para lá e para cá, e Jesus pregando, Jesus fazendo a sua parte, não importando com o que falasse. Tentavam pegá-lo, não conseguiam. Tentavam pegá-lo, não conseguiam. Não. E aí, então, falavam também das curas prodigiosas que ele fazia e que renovavam os enfermos. Mas o que acontecia? Os enfermos, depois de curados, iam embora, não seguia mais nada e pronto, acabou. É o mesmo que acontece em todos os templos cristãos do hoje. Todos são maravilhosos, conduzem ao Pai. Aí, de repente, agora eu vou no centro, agora eu vou tomar passe, agora eu vou seguir. De repente, melhorou, tchau. Piorou, vai voltar. A mesma coisa no templo católico, a mesma coisa com os evangélicos. E é uma luta incessante, entende? Mas tem que haver um acordar para que não aconteça correções difíceis para nos libertar e fazer a nossa transformação moral. Se não vai pelo amor, vai pela dor. É cabal. E aí, então, as notícias de curas, bênção. Mas curou, sarou, tchau. A falta, diz Amélia, de renovação moral das criaturas respondia como hoje, pelo acúmulo das enfermidades e aflições. Aí a gente fica até preocupado. E por que tanta criança agora com autismo? Eu vejo no educandário. E como, de repente, ela perde o controle. E você tem que ter... Nós não temos pessoas especializadas, mas temos que usar o amor para... Vem cá, pega na mãozinha, fala, Jesus me ama. Jesus... Pode achar que está errado pedagogicamente, não interessa. Até ele se acalmar. E continua a matéria, e continua a aula. Não tem nada de cala a boca, senta aí, não tem isso. Não pode. Há um acordar tão grande de resgate das coisas que eu vi hoje rapidamente que o governador do estado está obrigando a cantar o hino nacional nas escolas. Mas só agora, governador, é sempre. Nós, em 30 anos, perdemos muita coisa, mas estamos resgatando. Vamos em frente. Então, a Amélia fala, a falta de renovação moral, transformação moral, mudança, caridade, ter paciência com o próximo, repetir, explicar. Coloque-se muitas vezes no lugar do outro. Aí você fala, nossa, não posso. É assim. E ela continua. Incansável e bom, Jesus atendia os infelizes, mas falando que eles precisavam mudar de atitude em relação ao seu comportamento, abrindo-se ao amor de Deus. Gente, a fala dele, você tem os 10 mandamentos de Moisés? Tudo bem, mas ele resumiu num: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, mas pode ser qualquer pessoa, como a ti mesmo. Olha, se você não se ama, se você não gosta de você, você não gosta do seu marido, você não gosta do seu empregado, você não gosta de ninguém, você critica o outro, nada tá bom, entendeu? E muito menos Deus que você não vê. Então, é uma reflexão boa da noite. É necessário o auto-amor, o autoconhecimento, e buscando cada vez mais se melhorar.
Escuta, mas a gente fala, mas tem que pôr em prática. E eu disse, toda atitude que você tiver que tomar com seus familiares, com seus funcionários, os locais que você trabalha, nas ONGs, tarará, se houver qualquer coisa, se fosse Jesus, o que faria? Você tem a resposta. Entende? E aí flui tudo normal, tudo diferente. Viu, Fruta? Tá bom, amor? Vamos em frente. E ela diz assim, olha, Jesus está pedindo amor a Deus também. Na insânia, que a muitos é peculiar, insânia, loucura. Se age no ímpeto da raiva. Se acha que você sempre tem razão. Eu falo para mim, entende? Eu preciso tomar cuidado. O meu marido, principalmente, que pessoa com 90 anos fica repetitivo. Você fez isso? Você fez isso? Parece que você está em função disso. Eu falei, meu Deus. Então, fecha a boca. Senão vai brigar. Não pode. Na insânia, que a muitos é peculiar, aqueles sofredores desejam somente libertar-se do fardo do sofrimento, sem que se desse conta da sublime canção que os seus lábios entoavam, apontando a era da felicidade ao alcance de todos. Eu posso falar com muita alegria. 30 anos esperando uma construção de uma casa. Falar, eu gostaria de fazer uma casa, fazer igual o Divaldo fez. Mas quem sou eu, um grão de areião? Eu não tenho a Amélia, eu não tenho a Joana comigo. Então, que homem, que exemplo. Mas dentro das nossas possibilidades, família espiritual, para de criticar os outros e trabalhe. Trabalhe mais. As casas de Bitinga precisam de voluntários. Mas eu já fiz a minha parte. Mentira. Isso é ao longo da existência e demora para entender. E aí, numa noite adornada de estrelas, depois das fadigas do dia estuante de beleza, o mestre meditava defronte do mar de Cafarnaum, na casa de Simão, que é chamada Casa do Caminho, quando o amigo que lhe acompanhava em silêncio, tendo a mente ardente de interrogações, endereçou-lhe algumas dúvidas, pedindo esclarecimentos. Vocês lembram que em lições passadas, nem os próprios discípulos achavam que ele era o Messias, tinham dúvidas. E então, diante da problemática do mundo, aí Simão Pedro era o mais incisivo. Oi, Sandra, linda. Boa noite, Sandra de Araraquara. Amor, você é maravilhosa. Logo você vem para Ibitinga ajudar a gente, tá bom? Obrigado, querida, obrigado. Então, ele saiu para orar. E por que Jesus orava se ele é o Filho de Deus? Gente, recarregar as baterias, refazer-se, porque sugavam. E aí, então, Simão Pedro, grande interrogador, mas ele não dava sossego, perguntou para Jesus o seguinte: Senhor, eu gostaria de ver comigo o que o Pedro quer saber. Senhor, eu gostaria de entender por que a dor se bateia com tanta força o dorso das criaturas indefesas, dos pobres. Para onde direcionamos
o olhar, defrontamos a miséria, a enfermidade, as agonias e a morte ceifando as vidas. Mesmo nos lares mais abastados, o sofrimento também estão nas residências, ferindo os mais delicados sentimentos e dilacerando as mais caras aspirações. Pergunta de Pedro. Tanto é verdade que Emmanuel, quando encarnado, o grande senador, a filha começou com lepra, ele foi até Jesus para que a criatura fosse curada. Então, o que Pedro está perguntando é certo, não só nos lares dos pobres, que graça a pobreza, a miséria, a doença, a dor, a incompreensão. Não, lares, mansões, também. Perguntou. Jesus nunca respondeu de sopro. Oi, Rosângela amada, boa noite. Jesus silenciou um pouco e, refletindo, respondeu. Olha o que ele diz. Ainda Simão completa ainda. Mais pergunta. Quando Jesus estava pensando em responder, Simão completa a pergunta. Mas, mestre, pessoas laboriosas dedicam-se à produção de coisas corretas e não progridem, enquanto outras desonestas e mesmo cruéis prosperam a olhos vistos. Tenho amigos que se empenham pelo ganha-pão honrado, amargando dificuldades e carência, olha, sem nome. Como entender isso? Como entender o amor de Deus diante disso? Pedro observava bem, vocês viram? Vocês viram que ele perguntou bem? Simão, disse o mestre. Agora, para nós, como se comporta o pai responsável cujos filhos desobedientes não lhe seguem as orientações? Quer dizer, Jesus não respondeu, já fez uma pergunta. Como se comporta um pai responsável cujos filhos desobedientes não lhe seguem as orientações? Ah, mestre, redarguiu o pescador, ele procura repreendê-los. E Jesus continua. E se, apesar das advertências, eles permanecem inconsequentes, o que faz? Resposta. Aplica-lhes corretivos mais severos a fim de os ajudar. Aí falou Simão: o nosso Pai a todos criou para a conquista da felicidade espiritual e eterna. É o ensinamento de Jesus. A estância na Terra é transitória, como oportunidade de realizar-se uma saudável aprendizagem para a posterior aplicação do conhecimento. E Jesus está explicando. A vida real é a do espírito, enquanto o corpo é uma roupagem transitória com finalidade específica, facultar o desenvolvimento moral no convívio com as demais criaturas. Para isso que nós estamos aqui. Conviver com 16 pessoas no educandário, cada uma pensando no jeito. É fácil? Não. Mas é impossível? Não. E com as 300 crianças? Não adianta colocar na minha porta pensando que eu vou punir da suspensão. Não.
Eu só vou abraçar, orar, dar um passe e acabou. É isso aí. E aí, Jesus continua. Facultar para isso o desenvolvimento moral no convívio com as demais criaturas. Nós temos que, quando não dá para conviver, respeitar. Quando não dá para conversar, ouvir. Não adianta colocar no coração um desassossego, um desacerto. Não quer encontrar fulano? Não adianta. Porque é tão clara a lei da reencarnação, é tão clara e a gente insiste. Nós não estamos na família com os amores do passado, não vai pensar. Aquela criatura, aquele filho, aquela filha, aquele neto que dá mais problema, esse é um grande inimigo do passado. E que através da lei do amor, pois se está na sua casa, com você, é duro, né, Sandra? Pra gente amar, orientar, quer ouvir, ouve. Não quer, deixa seguir. Porque cada um segundo suas obras. Então, Jesus fala aqui, facultar o desenvolvimento moral no convívio com as demais criaturas. Quando saudáveis, essas criaturas atiram-se pelos sórdidos labirintos do prazer insano, assumindo o comportamento desvairados. O Douglas falou ontem, caminhos, no livro Sendas Luminosas da Joana, falou ontem. Os caminhos estão na nossa frente. A porta estreita é difícil, mas é por ela. A porta larga, materialidade, traição, vícios descontrolados, bebida inconsequente, alimentação desvairada, está tudo aí. E isso nós, da nossa família espiritual, sabemos. Por isso que a Sandra está magrinha, maravilhosa, linda. Entende? Por quê? Porque nós temos que domar as nossas tendências inferiores conosco. Agora, quanto mais com uma pessoa que de repente você olha, nossa, não gosta daquela pessoa, mas você não gosta porque é alguma coisa do passado, não é do agora. Então, se apareceu, você tem que aprender a conviver. É o que estamos vendo aqui. Porque quando a pessoa está saudável, nova, não vai procurar Jesus, tem preguiça, fica atrás dos prazeres da matéria, dos prazeres que não levam a nada. Arrepende-se, como nesse livro que eu estou lendo aqui, a Olga arrependeu. Mas vamos ver o que acontece, não é? Então, ela fala assim, todas essas criaturas, aliás, Jesus, utilizam-se dos recursos valiosos que lhes são concedidos. Gente, estamos inteligentes, saudáveis, não estamos passando necessidade financeira. Então, o que nós queremos? Temos que auxiliar, servir. Trabalha e serve. Ah, mas eu não vou em tal lugar porque a Valderei está lá. Fica aí, porque eu vou. Entende? Jesus está falando, utilizam-se dos recursos valiosos, está mandando, que lhes são concedidos para o uso extravagante e abusivo do prazer corporal, afligindo próximo em alucinada correria para satisfações vis, incessantes e perturbadoras. Um casal tá lindo, 30 anos junto, de repente, a minha mulher tá feia, não? Aí o obsessor fala, tá feia. Ah, eu vou sair da minha casa e ela lá, sai. Então é isso, ninguém entende.
Ninguém entende que o nosso pensamento é um dínamo. E quando pensamos de forma inadequada, gente, os espíritos influem em nossas vidas, influem e decidem. Você passa a tomar atitudes inadequadas. Não ouve ninguém, entende? Só cai. Um desassossego. Para. Entre em oração. Orai e vigiai. Oi, Cleuzinha, linda, boa noite. Orai e vigiai. Porque a gente, às vezes, fala, mas por que eu passo por isso, Jesus? É aqui. Você passa por isso. Correções libertadoras. É para você melhorar-se moralmente. É necessário. Vamos continuar. E aí, então, dessa conversa, fez-se breve pausa e Jesus, olhando a noite maravilhosa, ornada de estrelas sensacionais, prosseguiu. Esse texto, ele é, família espiritual linda, ele é para nós, para a nossa reflexão, para o nosso comportamento no dia a dia, no trato com a empregada, com o seu marido que está velho, com a mulher que está velha, no trato com uma criança autista que eu tenho convivido, no trato com todo mundo. Porque a correção chega. Isso que é duro, hein? A correção chega. Então Jesus continua. Por amor, Deus faculta-lhes prosseguir sob chuva de ácido e calhau, que acumulam sobre as próprias cabeças, experimentando as consequências da insensatez. Um exemplo. Eu pego uma pasta, eu que preparo aula, e eu vejo que a professora não corrige. Se ela não corrige a matéria que a gente deu, o ditado, como que eu posso passar a criança para uma outra lição? Porque o ensino mudou muito. Pelo construtivismo, solta a criança para fazer o que quiser. E pelo método sintético, eu vou controlando lição por lição. Então, veja bem, para eu chegar nessa pessoa, insensatamente falar, você não está cumprindo, você não está fazendo, adianta. Tem que falar por amor. Você gosta de ser professor? Você quer? Então, cumpre. Porque aqui tem os combinados. Ninguém vai ficar perdendo tempo, porque não pode. Isso é que Jesus vai falar. Deus faculta-lhes prosseguir sob chuva de ácidos e calhaus, sobre sempre confusões que se acumulam sobre as cabeças, experimentando as consequências da insensatez, se você trabalhar inadequadamente. Só você fica triste, o outro vai esquecer. E Jesus continua. Ao invés de tratar-se de punição, é saudável o ensinamento de amor, convidando tais criaturas à reparação, à reflexão, ao trabalho de autodepuração. Está aí. Está aí. Tem que conversar. Oi, Alan, lindo, boa noite. Tem que conversar, tem que dialogar. E quando vê que não tem condição de conversar, fica quieto. Deixa o tempo passar. Tudo passa, não é? Então, essas dificuldades de relacionamento, de professor e aluno, de funcionários,
tudo passa. Vai ficar, vai ficar. E aí tá falando. O que a gente tem que fazer? Vai punir? Vai gritar? Aí eu que mando? Não! O que é saudável? Ensinamento de amor. Convidando a pessoa à reparação, à reflexão, ao trabalho de autodepuração. Se ela não quiser, ela vai sair. Não quero mais ser professora. Acabou. Porque só pode ser por amor. Não tem isso. A Joana diz, a educação é um ato de amor. Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, estudou com Pestalozzi. Qual é a técnica? O amor. A educação por amor. Vão mudando, mas a gente não acompanha. Oi, Deise, bonita de Angra dos Reis. Boa noite, meu amor, boa noite. Aí, Jesus continua. Isso aqui está muito claro para nós, porque de repente a cozinheira põe muito sal na comida. Ou então, não faz isso que é lá. Ou então, o arroz fica duro. Você não presta atenção. Bem, está aqui explicando o que tem que fazer, gente. E é por isso que a Amélia não cansa de nos instruir, entende? Vamos lá. Jesus fala: ninguém é convocado ao sofrimento sem uma anterior causa justa. Apareceu câncer na sua casa. Algum motivo. Que ocorre, porém, com o ser humano nessas circunstâncias, quando chega, a firma não está produzindo mais, foi à falência, não está vendendo, a criança não está aprendendo. Vamos lá. Que ocorre, porém, ao ser humano nessas circunstâncias, o próprio Jesus diz: podendo aproveitar as lições para reequilíbrio, atiram-se nos abismos, tais criaturas, abismo da rebeldia, blasfemam, ameaçam, vociferam, mais complicando o quadro das próprias dores. Porque, ao invés de se autoconsolar, vamos resolver isso, você vai atiça o fogo, você vai ficar pior do que aquele que você está agredindo. É interessante isso, não é? E na vivência do nosso dia a dia, marido e mulher, é muito importante essa colocação e essa reflexão. Por quê? Quando um está estourando, o outro vai refletir o que está acontecendo. Não é eu mando, eu posso, eu quero, não. Não existe mais. Vamos juntos, entende? Cada qual é, portanto, fala Jesus, responsável pelo que lhe sucede em razão da justiça das soberanas leis. Quando eu li isso daqui, eu fiquei assim refletindo, vocês me perdoem, porque eu sou bem clara com vocês, eu falo de coisa particular. Quando há 20 anos o meu marido estava com câncer no estômago e teve que tirar o estômago todo, e eu perguntei para Jesus: mas por que, Jesus? O que aconteceu? O que ele fez que ele teve que ter essa correção libertadora? O que nós vamos fazer? O medo vem, claro que vem. Aí vem, graças a Deus, a doutrina que vai explicando aquela fala de Jesus: pedi e obtereis, batei, a porta vai se abrir, busca e acharás. O que a Valderez vai fazer diante de um quadro desse? Orar.
e pedir, usando a lei da atração. Jesus, cura meu marido. Jesus, cura meu marido. Isso, 4 cadernos, escreve, pede, escreve, pede, escreve. Sarou. Sarou. Aparece no pulmão, não é metástase. Opera, sarou. Está com 91 anos. Então, mudou muito. Essa correção libertadora é para a criatura se modificar. É para a criatura entender, chega, eu não sei o que é, eu não sei o que é que causou um desconforto nele tão grande, a mágoa, a tristeza, não sei. Então, aí a gente foi aqui com Jesus, nessa justiça das leis. E aí usando a lei da atração, pegando o Evangelho, pegando o livro do José Lázaro Boberg, Peça e Receba, era um best-seller. Aí a gente foi. Pronto, atravessamos o problema. Entende o que eu quero falar? Jesus, assim, ele fala, cada qual é, portanto, responsável pelo que lhe sucede, em razão da justiça das soberanas leis. Isso com reverência à saúde, coisa e tal, e tal, e tal. Mas tudo o espírita tem que buscar refletir sobre a problemática da reencarnação. Entende? Mas escuta, ninguém sabe por que sarou. Porque houve um merecimento. Houve um merecimento. E aí, após ligeiro silêncio, para facultar ao discípulo observar o conteúdo desse ensinamento que nós estamos vendo hoje, que é muito fortalecedor. E se você tem alguém doente na sua casa, vá na lei da atração, vá, converse com Jesus, fala com ele, pede. É necessário. Mas não é assim, Jesus cura, não é? Faz sozinho, pede. Muito bem. Aí Jesus diz o seguinte, ele que fala, quando arrojamos algo para cima, inevitavelmente retorna. Assim também, os pensamentos, eu disse, é um dínamo. Você está rodeado pelas nuvens, como fala Paulo, pelos espíritos. Os iluminados, os menos esclarecidos, estão com você, estão comigo, no meu quarto, na minha sala, no meu trabalho. Mas vai depender de você aqui. No obsessor, não vai em quem está pensando coisa boa, em quem está lutando, trabalhando, servindo, amando, praticando a caridade, isso é embora. Então, assim também os pensamentos, palavras e atos que são direcionados à vida. O cuidado com a palavra. A palavra não volta. A palavra machuca, ela mata. Então, não fala. Mas você sem educação. Aí você também é? Não. Obrigado. Tá bom. O Divaldo fala assim, eu amo. Quem não me ama, o problema é dele. E a gente vai aprendendo. Não é fácil, entende? Vamos lá. Então, aí está lá. Quando pensamos algo dessa forma, nós conseguimos. As cargas emocionais ampliadas sempre serão atiradas para frente. Graças a Deus, pela lei da evolução, quer queira, quer não, você melhora. E se você não melhorar nessa reencarnação, fica para outra. Se tiver a oportunidade, o Douglas falou sábado, se tiver a oportunidade de reencarnar no Brasil, vai reencarnar. Se não tiver, vai para outro lugar lá. Entende? É assim. Não está abandonado. Você pode recomeçar. Aí Jesus continua falando. Lição para nós.
O Pai, Deus generoso, compreende a rebeldia dos filhos em aprendizado e concede-lhes o livre arbítrio para que se sintam responsáveis pela existência. Está aí. A gente troca a conversa. Nós não somos responsáveis quando nossos filhos desencarnarem, chegar lá. Ah, mas eu não fiz. Não, ele fez a caminhada. Foi ontem a lição. Quem não ouviu vai ver. Foi ontem, os caminhos. Está aí no livro Sendas Luminosas. Está aí. Então, aí tem o livre arbítrio. A livre escolha de você ser educado, amando e ser, sem educação, irritado, achando que é o dono do mundo. Tem feito assim, meus amores. Entende? Mas precisamos aprender. Aqui a lição está aqui. O livre-arbítrio é para ser bem usado, tá? E aí Jesus continua. Todavia, a qualquer ação sempre corresponde uma reação equivalente. Tratou mal, o outro te trata mal. Ou então o outro vai chorar e não dá bola. Agora a gente aprendeu bastante coisa. Você é chata. Tá bom. Aí volta a pedir desculpa quando pede, não sei. Então, aí é Jesus que fala. Todavia, qualquer ação sempre tem uma reação igual. Entendeu? Cessada a oportunidade de opção, se foi mal aproveitada, é aplicado no infrator o necessário corretivo, a fim de evitar-lhes danos mais graves na conduta. São as doenças que chegam. São as doenças que chegam. Mas por que eu? Porque eu? Para te brecar. Para te brecar. Vai trabalhar. Vai fazer caridade. Não fala. Olha, sorria mais. E então, depois dessa fala de Jesus, aí Jesus ainda concluiu. Vamos lá. As criaturas, Simão, são felizes, Simão, aqueles que se encontram em correção libertadora, porque se purificam para o reino dos céus. São felizes as pessoas que estão com câncer agora, que o marido largou, que não sei o que aconteceu. Por quê? Vai trilhar o bom caminho, vai melhorar. Entende? Porque precisa ser mais humilde, ser menos egoísta, menos orgulhoso, tá? São felizes, Simão, aqueles que se encontram em correção libertadora, porque se purificam para quando voltar à pátria espiritual. A existência terrena, tido como feliz, é sim, sem preocupações financeiras. Olha o que é essa felicidade na colocação material. Uma pessoa que tem saúde perfeita, uma pessoa que não tem preocupação financeira, não tem problema social, é nova. Não representa muito para quem as desfruta, mas é uma concessão divina para ser utilizada, delineando as futuras experiências iluminativas. Isso, beleza, saúde, dinheiro, é para você usar bem, fazendo o quê? Amando, servindo, fazendo caridade. É isso. Desse modo, fala Jesus, quem malbarata essas colocações, retorna em escassez. Aquele que a perverte, volta excruciado pela sua ausência. Todo e qualquer que corrompe todo mundo pelo uso indevido, tem que refazer o caminho. Que jeito? Recolhendo os calhaus e espinhos que deixaram em abundância para trás.
a lei de causa e efeito. Você fez isso, você vai ter que resgatar. Mas eu não mereço, você que pensa. Você dá medo, eu tenho medo, tá? Aí Jesus disse: o sofrimento, Simão, é bênção que o Pai oferece aos seus eleitos, a fim de que não percam, tornando-se escolhidos. Está sofrendo? Fica quieto. Ora, pede, cata um livro, faz caridade, acode. Faz o seguinte. A Joana mesmo que falou, eu acho que eu vi no Douglas isso. Nós precisamos enxugar a lágrima dos outros para esquecer de chorar. Você não é coitadinha. Ninguém da nossa família aqui é coitadinho. Não. E principalmente com o conhecimento do Consolador. Não tem. Está esclarecido, não? Então, o sofrimento é bênção que o Pai oferece aos seus eleitos para que não se percam. Bem sei que no atual estágio da evolução humana, considera-se a felicidade, para ser feliz, Jesus está falando, a pessoa para ser feliz pensa que a ausência de problemas, alegria nas condições, de preocupação, não tem nada, tá tudo bem, não. Mas o reino dos céus, fala Jesus, a espiritualidade é diferente das conjunturas humanas do que nós vivemos hoje, começando nas fronteiras do comportamento agora. E é por isso que sempre falamos, a cada um segundo suas obras. Procura sempre estar bem com você, em paz com você, na certeza, gente, do dever cumprido, mas o dever cumprido de acordo com a sua consciência. Não é tá tudo bonitinho, mas e os outros? Não. Então, e aí Jesus, com essas modificações, com essas falas, ele fortalece. A dor, a aflição, tudo isso é necessário, porque a gente não acha, não fique pensando que você é o bom da bola, não. Nós temos muito. Essas correções libertadoras, pelo amor de Deus, porque quanto mais a criatura trabalha a benefício do próximo, quanto mais ela ocupa a sua cabeça, não tem possibilidade do inferior vir aqui dar palpite. Não tem hora nenhuma, nem durante o sono. Que hora que você vai dormir? Pai nosso, que eu tive um bom dia, que eu tenho uma boa noite. Então a gente vai mudando com o passar dos anos. Eu, por exemplo, me vejo assim, mais paciência, mais tolerância, mais resignação, mais respeito pelo próximo. Pode ser qualquer pessoa. Jesus não respeitava as prostitutas, Jesus não ia comer na casa dos publicanos e os outros criticavam. É assim que nós temos que ser. Eu quero só aluno bom. Não é assim, não. Esses que estão aí precisando do ai ou de mão, esse vai ter que fazer. Você vai ter que orientar. Então, é uma lição fantástica para aproveitarmos esta reencarnação. E vamos sempre orar e vigiar para não precisarmos de correções libertadoras. Câncer, a lepra, câncer na cabeça. Vamos lá. Porque a conta chega. E vamos orar. Vamos orar. Com muito amor. Deus, põe sua aguinha aí, pelo amor de Deus, deixa sua aguinha aí. Deus, soberanamente bom e justo, Jesus, o médico dos espíritos da alma, o mestre, o modelo,
benfeitores espirituais tantos, espíritos protetores de toda a nossa família espiritual aqui. Cada um tem o seu. Um dia a gente vai falar sobre isso. Amados, muito obrigado por tudo que nos tem concedido. Olha, o dom desta vida, esta reencarnação. Obrigado por essa reencarnação. Obrigado pela família que formamos, pelo lar, pela profissão. Obrigado pelas pessoas que nos cercam. Obrigado pelo Consolador, que é a nossa bênção. Obrigado por tudo. Mas agora, Jesus, vem ter conosco por caridade. E você, que tem às vezes uma tristezinha, uma mágoa, vai pedir para sanar, para ficar bem, né? E então, enquanto oramos, pedi e obtereis. Enquanto oramos. Uma oração do Chico e do Emmanuel, muito linda. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições. Senhor, ensina-nos a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos. Mas, Senhor, ensina-nos a falar sem ferir. Tá difícil hoje, amor, tá? A compreender o próximo sem exigir entendimento, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever. Senhor, fortalece em nós, que é preciso muito, a paciência para com os outros, para a paciência para as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos, Senhor, para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. E que a nossa felicidade, Jesus, seja mais alta, aquela de cumprir os seus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. E assim, amados, com muito amor, muito obrigado a todos de outros lugares que vêm entrando. Muito obrigado, família. Só podemos falar obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. O Mauro já colocou. Sigamos juntos com Cristo. Exato, meu amor. Fiquem com Deus. Uma linda noite com Jesus. Até domingo, se Deus quiser. Muita paz. Muita paz. E agora, sabe o que eu vou fazer? Vou orar com meu marido, que está esperando aqui.